um dos primeiros, se não o primeiro, agora eu já nem me lembro mais, os indicados de Lula para o Supremo foi Dias Toffoli. Se compara Jorge Messias a Dias Toffoli, temos um jurista. Temos um notório saber. Se o termo for comparativo, aí não fica tão ruim assim para Messias. Fica muito ruim para, repito, a forma como se tem indicado ministros para o Supremo Tribunal Federal. Volto ao critério aqui para a nossa análise, a questão da confiança, do alinhamento político-ideológico. O pessoal fica bravo quando eu falo isso, mas da constituição de bancada. Governantes hoje, Lula especificamente, pensa no Supremo como uma espécie de terceira casa legislativa, quase que chancelando a ideia do Supremo como um poder moderador, ao qual recorrer, constituindo um monstro incontrolável, mas ao qual recorrer quando diante de algum revés. E o Supremo entrega, tem entregado. O Supremo como uma terceira casa parlamentar, como como se fosse uma casa revisora do que faz o Congresso, mas revisora não em termos de controle de constitucionalidade, revisora mesmo em matéria legislativa, legislando. Essa visão, segundo lugar do qual eu observo, que motiva, que condiciona a escolha de Lula por Jorge Messias, a constituição de bancada do governo no Supremo Tribunal Federal. E a bancada fica robustecida. Jorge Messias, como Flávio Dino, seriam desenvolvimentos do papel cumprido, por exemplo, por Lewandowski, que sempre compôs essa bancada. Mas agora é um desenvolvimento, inclusive na atividade, na disposição, na proatividade política. Nesse artigo de 17 de outubro, pouquíssimo depois da saída de Luiz Roberto Barroso, em função da ascensão clara do favoritismo de Jorge Messias, eu escrevi o seguinte sobre Jorge Messias, ou melhor, sobre o perfil procurado por Lula. Talvez não fosse Messias o indicado, a gente não sabia naquela altura, mas o perfil estava bastante dado. Alguém que viesse, abro aspas para mim mesmo, me perdoem por isso, alguém que viesse para compor e desenvolver a bancada governista na Corte Constitucional. Não à toa compreendida, donde explorada, como terceira casa legislativa, tribunal revisor do Congresso ou poder moderador da República, segundo essa última opção, diria o maledicente. Mas, se Lula vai mesmo acelerar o discurso eleitoreiro em que os interesses de seu governo sejam os da população, o parlamento, portanto, como inimigo do povo, precisará ainda mais de tributaristas como Alexandre de Moraes para lhe garantir os IOFs necessários a financiar o programa de reeleição. Eu dizia, e repito aqui, que está lá no artigo, o perfil que Lula procurava para o Supremo era o mesmo de Flávio Dino. Ele queria alguém cuja atividade, talvez, acho que assim será, menos falastrona, com menos discurso, com menos palanque, talvez, mas procurava alguém que reproduzisse no Supremo aquilo que Dino entrega. Dino é membro ativo da bancada governista no Supremo Tribunal Federal. Messias vem para esse papel. Os requisitos aqui que eu listei no artigo. Militante à esquerda, Messias tem uma trajetória ligada ao PT. Não é filiado ao partido, Dino tampouco, mas tem uma trajetória de militância à esquerda. Conhecido como Messias, aquele de 2016, governo Dilma ainda, que levaria a carta de posse de Lula, documento de posse de Lula, como ministro, caso fosse necessário. Você se lembra? Aliás, Gilmar Mendes que proibiu que aquilo acontecesse. O tempo passa. Messias, militante à esquerda, proativo, isso é um elemento importante. Vocacionado a se mover de ofício. Esse é o perfil de Flávio Dino. Militante à esquerda, proativo, vocacionado a se mover de ofício, a lá
Xandão, mover-se de ofício significa agir proativamente, portanto, independentemente de haver uma provocação para que se movesse o Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro. Agir de ofício. E ascendente articulador, comentador da cena política que se desdobra nos corredores de Brasília. Jorge Messias fez a leitura correta do perfil. Ele já estava cotado, fiel a Lula, previsível. A gente precisa considerar que Lula ficou preso mais de 500 dias. Ninguém sai de uma experiência como essa, ademais se considerando injustiçado, todo mundo se considerará. Ninguém sai de uma experiência como essa, e acho que subestimaram muito isso, sem um sentimento de não vou errar de novo. Sem um sentimento de não cometer os mesmos erros que segundo ele, o levaram àquela condição. E o espaço expressivo, natural, para alguém que se considera preso injustamente, com a concorrência, para tanto, do Supremo Tribunal Federal, o espaço expressivo, tendo o poder de indicar, é o Supremo Tribunal Federal. As indicações de Lula até aqui seriam 2 nesse primeiro mandato, com a saída de Barroso 3. As suas escolhas respondem a essa experiência, ao revés do passado. Previsibilidade e, dirá o maledicente, blindagem. Se blinda. Pensando no futuro, nos embates do futuro, considerando a perspectiva de uma reeleição, de uma disputa pela reeleição, e constitui a sua bancada. O primeiro indicado foi o seu advogado pessoal. O advogado pessoal, aquele que o defendeu nesses casos nos quais, ou em função dos quais foi preso. Cristiano Zanin. Depois Flávio Dino. Esse perfil do senador togado, um agente político na Corte Constitucional, proativo, para a briga, seu ministro da Justiça. E agora Jorge Messias, advogado-geral da União, como foi no passado Dias Toffoli, como foi de Fernando Henrique, Gilmar Mendes, como foi de Bolsonaro, André Mendonça. Mas não tenho dúvida de que a constituição dessa bancada vem em primeiro lugar e que Lula nunca teve a mais mínima dúvida do que faria de quem seria o seu indicado. Ganhou tempo, e eu tenho a impressão que ganhou tempo considerando o Senado, esperando a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Havia a perspectiva também da aprovação dos testes, né, exploratórios para petróleo na margem equatorial, Lula imaginando que com isso agradaria ao Alcolumbre, que talvez Alcolumbre cedesse. Esse cálculo não me parece ter resultado, mas tudo isso tendo acontecido, agora vem a indicação de Jorge Messias. A gente vai falar sobre a questão do Senado na sequência. Eu quero assentar aqui com vocês o perfil de Jorge Messias.